muriqui é considerado o maior macaco sul-americano, chegando a pesar quase 15 quilos. Ele é conhecido como o jardineiro da floresta. Isso porque ele é um macaco que se alimenta de frutos. E aí ele espalha as sementes de várias plantas pela floresta através das suas fezes. Infelizmente, esse macaco está correndo um sério risco de extinção. Calcula-se que hoje só existam cerca de 1.500 indivíduos. Eles estão sendo extintos basicamente por conta da caça e também pela destruição do seu habitat, que é justamente o bioma que iremos estudar agora. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque agora tem um pouco mais de Mata Atlântica para você. A fauna da Mata Atlântica é extremamente exuberante. A alta densidade da vegetação oferece uma diversidade de abrigos e alimentos extraordinária para os animais. É muito legal as interações dos animais com as plantas aqui da Mata Atlântica. Por exemplo, nós temos o pugão, que é um animal que é parasita, ele se alimenta da seiva das plantas. Temos outros animais que são polinizadores, eles se alimentam do néctar das plantas e acabam ajudando na reprodução destas mesmas plantas. Temos animais que se alimentam das folhas dos vegetais, são os animais herbívoros, que por sua vez são comidos pelos animais carnívoros. Então perceba que existe uma teia alimentar dentro deste bioma extremamente complexa. Então, como você já percebeu, a biodiversidade de animais aqui é muito alta. Só no caso dos mamíferos temos cerca de 300 espécies, sendo 50 endêmicas, uma grande diversidade de morcegos e roedores. Entre esses mamíferos podemos destacar a sussuarana, o muriqui, o mico-leão-dourado, o esquilo caxinguelê e a paca. São quase 1.000 espécies de aves, onde 200 também são endêmicas, com destaque para o araçari-banana, saíra de sete cores, tangará dançarino, surucuá e o arirambá. No caso dos répteis, são cerca de 150 espécies conhecidas, com destaque para o jacaré do papo amarelo e a jararaca, uma serpente que causa muitos acidentes aqui no Brasil, principalmente nas pessoas que vivem próximas de onde? Da Mata Atlântica. Aqui também neste bioma nós encontramos a surucucu pico de jaca, que é a maior serpente peçonhenta da América Latina. Claro, né? Não podemos esquecer dos anfíbios. Aliás, umidade é com eles. Na Mata Atlântica encontramos cerca de 380 espécies, sendo que 90 delas são endêmicas. Só que, infelizmente, a população de anfíbios vem diminuindo por conta da fragmentação da Mata Atlântica. Como eu já te disse, esse bioma aqui, ele é fragmentado, ele não é contínuo. O que a gente tem hoje são pedaços de Mata Atlântica espalhados pelo Brasil. E aí o que acontece é que às vezes estes animais ficam ilhados em regiões de Mata Atlântica, muitas vezes já desmatadas, mais secas, e aí eles não gostam desses lugares, mas não conseguem mais migrar porque estão realmente isolados e por isso acabam morrendo. Daí a importância dos corredores ecológicos, que são áreas florestais que ligam uma parte da Mata Atlântica a uma outra parte, não deixando mais com que elas fiquem isoladas. E assim você permite o deslocamento das espécies de um lugar para o outro. Só que isso é muito pouco aplicado no Brasil. Os corredores ecológicos são importantes porque permitem a troca de fluxo gênico entre as populações de uma mesma espécie. E aí o que acontece? Vamos imaginar que nós temos dois fragmentos de Mata Atlântica. Os macacos que vivem aqui sofreram uma mutação que fazem com que eles sejam resistentes ao vírus da febre amarela. Se tiver um corredor ecológico, esses macacos se deslocam para cá, cruzam com os macacos desse lugar aqui e levam essa mutação para lá. Agora, se não existe o corredor ecológico, essa mutação que aconteceu aqui não vai chegar aqui. E aí o dia que o vírus da febre amarela chegar nesse lugar, todos os macacos irão morrer. Bora agora dar uma analisada nas interações ecológicas que nós temos nesse rio que corta a Mata Atlântica. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui na superfície algas
que fazem fotossíntese e produzem oxigênio que é lançado na água. Então elas oxigenam essa água que está aqui e também servem de fonte de alimento para os peixes herbívoros. Aqui nós temos o cascudo, que é um peixe que adora se alimentar de restos vegetais. Por sua vez, aqui nós temos também peixes carnívoros, como é o caso da traíra, que se alimentam dos peixes herbívoros. Temos também peixes detritívoros, que vão se alimentar de restos, animais mortos, por exemplo. O saguiru é um tipo de peixe detritívoro, fica só comendo carniça, restos, é um bicho que é, vamos dizer assim, o urubu das águas. E ainda temos na margem desses rios aves como, por exemplo, a garça e o martim pescador, que estão só de olho nos peixes aqui para também poderem se alimentar. Então veja que num pequeno ecossistema nós temos uma riqueza de interações muito grande. Interações que infelizmente correm o risco de desaparecer por conta da destruição da Mata Atlântica. O grande azar da Mata Atlântica é estar localizada no litoral brasileiro, que é justamente a região mais povoada do nosso país. E aqui, na época do descobrimento até agora, portugueses, franceses, holandeses sempre viram esse bioma como uma fonte de lucro. Até mesmo antes do descobrimento, os índios viviam nessa região e também degradavam essa floresta. Então, por muito tempo ela vem sendo destruída. É claro que após o descobrimento do Brasil, é que a destruição da Mata Atlântica toma um ritmo mais frenético. Daqui foram retiradas milhares e milhares de árvores, como o pau-brasil, jequitibá, o jacarandá, árvores que foram utilizadas como fonte de madeira para a construção de navios, enfim, a caça e o tráfico de animais, ou seja, muita coisa foi explorada nessa região. Temos que lembrar que vários ciclos econômicos da história brasileira se desenvolveram em cima da Mata Atlântica. Nós temos aí o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Todas essas atividades causaram desmatamento da Mata Atlântica. Lembrando que esse solo é muito pobre em nutrientes. Então, quando você desmata uma parte da Mata Atlântica e quer plantar algo ali, o solo se esgota rapidamente. E aí o que a pessoa faz? Desmata a parte do lado, esgota o solo, desmata a outra parte e assim vai causando um enorme desmatamento na nossa Mata Atlântica. Vale lembrar que depois também desses ciclos econômicos, nós tivemos o processo de urbanização, o processo de industrialização, construção de casas, de prédios, enfim, tudo isso com 150 milhões de brasileiros vivendo nessa região, foi o responsável por destruir praticamente toda a Mata Atlântica. Cerca de 3/4 das espécies brasileiras ameaçadas de extinção vivem na Mata Atlântica. Das 265 espécies de animais ameaçados de extinção, 185 vivem neste bioma, praticamente 70% delas. Das 17 espécies de primatas, 9 são endêmicos da Mata Atlântica. A destruição da Mata Atlântica traz enormes prejuízos para a gente. Essa floresta sequestra carbono da atmosfera, contribuindo para amenizar as mudanças climáticas, ameniza enchentes. Rios que abastecem as cidades dependem da Mata Atlântica para continuarem existindo. 120 milhões de brasileiros dependem deste bioma para terem água potável. Vários parasitas vivem dentro destas florestas, como o Trypanosoma cruzi e o vírus da febre amarela. Destruí-las significa aumentar o risco de contato deles com os seres humanos. Você quer um exemplo? Hoje várias cidades brasileiras estão sofrendo com os escorpiões. Cada vez mais os acidentes com esses animais estão aumentando. E sabe por que isso está acontecendo? Por conta da destruição da Mata Atlântica, já que esses escorpiões viviam aqui. A partir do momento que você destrói essas florestas, eles não têm mais opção a não ser viver próximos das casas e aí, claro, aumentando muito o risco de contato e, consequentemente, o risco de acidentes. Só para você ter uma ideia, 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do Brasil dependem da Mata Atlântica para existirem. Ou seja, a preservação deste bioma é importantíssimo para a manutenção da água potável, para que a gente tenha água nas nossas casas. Por isso, a importância da criação de unidades de conservação
como essa aqui. Veja como a floresta está preservada. Claro que não adianta pegar uma área, fechar e deixar as pessoas fora disso. Nós precisamos inserir a comunidade, fazer uma educação ambiental para que as pessoas entendam que isso que está aqui tem um enorme valor vivo e não morto. A gente tem que preservar a Mata Atlântica. Hoje, ainda bem que nós temos várias iniciativas de recuperação das áreas de Mata Atlântica. Inclusive, cada ano vem aumentando a quantidade de áreas florestais devido aos processos de reflorestamento. Precisamos continuar com isso, recuperar essa floresta que já foi tão judiada por nós brasileiros. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!